bem, eu queria começar dividindo com vocês, compartilhando com vocês uma música do meu país. A la que la soga se revienta, el que te pegó solo llevarle la cuenta. A la que la soga se revienta, si te hacen cuanto me guante, mañana habrá luna nueva. A la que ya pasa el tiempo malo, como en el dominó los mirones son de palo. A la que la soga se revienta, nuestra tierra sueltecita será novilla contenta. A la que la soga se revienta, ay, 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 se revienta, se revienta, se revienta. A la que el pueblo es cuero seco, si lo pisa por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. A la que la soga se revienta, ay, 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 se revienta, se revienta, se revienta. El pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez. Y dicen que el matacán muere más cinto en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado. Ay, 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 pelado, ay, 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 pelado, ay, 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 pelado. Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. A la que la soga se revienta, ay, 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 se revienta, se revienta, se revienta. Si le quitan el veneno al cascabel, aunque suene la maraca, deja de ser cascabel. A la que la soga se revienta, ay, 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 se revienta, se revienta, se revienta. Eu gostaria de começar a minha fala dividindo com vocês um sentimento de angústia que toma sua forma no seguinte diagnóstico, né? O sintoma do nosso tempo não é apenas o da hiperaceleração e dos horizontes apagados, mas o do silenciamento e asfixia do comum. Ou seja, que hoje estamos perpassados por uma estrutura social e afetiva que sustenta, mais do que nunca, o projeto de extermínio do comum. O comum, sempre ameaçado e submetido pela força do poder colonial capitalista, nunca esteve tão ameaçado quanto hoje. E eu me permito a licença para essa expressão superlativa. Nessa estrutura social e afetiva, o fio vital que nos articula ao outro e que a língua espanhola costura muito bem no pronome pessoal da primeira pessoa em plural, nós outros, foi solto, para não dizer arrebentado, jogando-nos para uma experiência social desagregada, onde cada cabeça parece viver seu próprio mundo e onde a relação com o outro encontra-se marcada pela rejeição, o medo ou a estranheza. Por um lado, sentimos-nos abandonados e responsáveis na tarefa de sustentar a nossa própria vida sob prescrições impostas por uma ideologia de vida sustentável
reforçando a crença segundo a qual as nossas condições, nossas capacidades, fracassos e malestares na realização desse padrão de vida dependem completamente de nós, alimentando com isso o sentimento de culpa e de frustração. Por um lado, sentimos-nos cômodos e cômodas apenas com quem se apresenta como igual. E quando não, refugiamos-nos no gueto das identidades, perdendo a capacidade de enxergar o outro na sua dignidade e truncando a nossa capacidade para lidar com os tensionamentos que supõem o encontro com o estranho. Com a derrota das apostas socialistas no século XX, concebidas como estratégias político-concretas para a consolidação de um mundo tecido não comum, ficamos desamparados e à mercê de uma estrutura social e afetiva, herdeira da velha ideologia liberal, que nos enclausura no lugar de indivíduos egoístas, fortalecendo a sensação de solidão e de medo diante do outro, reduzindo as nossas possibilidades de confrontar a política das opressões ao recolhimento solitário. A estrutura social e afetiva do tempo contemporâneo atualiza e revigora como nunca o projeto hegemônico de extermínio do comum. E isso se manifesta nas seguintes dimensões. A imposição de um sentimento de divórcio com os nossos próprios contemporâneos. A imposição de um sentimento de divórcio com o nosso passado ancestral. E a imposição de um sentimento de divórcio com os nossos descendentes. Há poucos dias, numa aula com os meus estudantes de história, essa turma que está aqui hoje, conversamos sobre um documentário sobre a Palestina. Na conversa, um estudante comentou para a turma que, infelizmente, a política se rege pelos próprios interesses e que, se não existe algum benefício, nenhum Estado vai se levantar com firmeza contra o genocídio sionista. Acolhendo seu comentário, no entanto, fiz menção de alguns exemplos de lutas sociais que parecem se mobilizar por pulsões distintas ao resguardo do interesse particular, e onde também o político acontece. O comentário dele deixou-me refletindo sobre o status e as potências do comum no cenário social, político e histórico do nosso presente, onde se escreve e se inscreve o traço de uma política que, asfixiada e pisoteada pela estrutura do isolamento egoísta, no entanto, se tensiona, manifesta e se firma no comum com uma força de tradições ancestrais, trazendo de volta o fôlego que nos reconecta com os nossos contemporâneos e ainda com o futuro. Eis, pois, a pergunta que anima e impulsiona a reflexão que eu trago hoje para vocês, que é mais uma intuição, e a qual propõe-se a explorar o acontecimento como uma escritura, um códice espectral do tempo, na medida em que ele se configura na encruza festiva que reencontra o presente consigo mesmo, com um passado silenciado que se revela e reescreve espectralmente, e com um futuro que também espectral e difuso se manifesta no grito de uma convocatória. Essa hipótese se ampara e leva em consideração as seguintes assunções. Que eu assumo o acontecimento enquanto escrita de um passado ancestral silenciado pela estrutura do isolamento egoísta, revela-se apenas na fugacidade de um lampejo. Eu assumo que o acontecimento enquanto escrita desse passado e com a força com a qual esse passado volta para nós, convoca uma esperança que, clausurada na nostalgia, emerge e reanima horizontes para a produção e firma do comum. E, por último, assumo que o acontecimento, enquanto o encontro do presente com o passado ancestral e com o futuro difuso, é uma chance, sempre inédita e imprevista, que abre fendas na estrutura social e afetiva do isolamento egoísta, revigora e torna audível, visível a produção da vida no comum e inscreve, portanto, um novo plexo de possibilidades no mundo. Para empreender um percurso nunca solitário, dessa reflexão sobre o acontecimento como escritura, eu tomo emprestada 3 ideias, imagens que fazem parte do tecido alegórico das teses da história do Benjamin. Eu me refiro à imagem do lampejo, a ideia de chance e a ideia de estrutura espectral.
Assumindo a relevância que tem na minha construção reflexiva a forma singular da minha relação com Benjamin, eu peço licença para falar dos trânsitos que me encontraram com ele, pois esses trânsitos definem as tramas teóricas e filosóficas que articulam e dão forma à minha preocupação pela produção orgânica da vida em e com o comum. Para os que não sabem, bom, que eu já fui apresentada, eu sou venezuelana. E foi no meu país onde se desdobrou boa parte dos meus trânsitos de vida, de militância e de formação. Eu me formei em filosofia na Universidade Central da Venezuela, numa época e num país tensionado entre a queda do Muro de Berlim e o espectro do sacudão ou do Caracaço. Nesses tensionamentos, as tradições filosóficas do comum ficaram enfraquecidas, e muitas das suas vozes deixaram de ser audíveis. Assim que a voz do Benjamin chegou até mim, apenas no mestrado em filosofia, através das invocações que reiteradamente apareceram nas trilhas abertas do filósofo marxista francês Daniel Ben-Said, sobre o qual versava meu projeto de pesquisa de mestrado. Nessas trilhas, apareceu para mim um leque de possibilidades para pensar, dentro da própria tradição marxista, aquilo que sempre foi uma preocupação filosófica, política e existencial na minha vida. A possibilidade de tecer e revigorar, nos tempos atuais, um movimento orgânico da vida em comum. Por sugestão do meu orientador, o Marastorra, naquela época, eu me dediquei um tempo ao estudo das teses. E foi assim que eu tive meus primeiros contatos com ele, né? Mesmo sem ter eu conhecido antes, por alguma razão, eu tinha comprado uma edição dessas teses numa Feira Internacional do Livro da Venezuela, mais ou menos como em 2010, 2011, por aí, né? E acho que eu comprei esse livro, que a capa está ali no slide, né? Pelo título, né? Porque o título falava La Dialéctica em Suspenso, e eu achei que podia ser uma aproximação interessante, destoante de um conceito tão robusto como a dialética, né? Então, foi através do crivo dessa edição e dessa tradução que eu fui surpreendida pela encantaria com a qual Benjamin fez dançar a fantasmagoria da tradição revolucionária e recriou, para mim, o materialismo histórico. A partir desse encontro, promovido pelas invocações de Ben-Said e pela sugestão do meu orientador, eu me animei a andar pelas trilhas benjaminianas do materialismo histórico. Eu gostaria de insistir em que a minha aproximação às trilhas benjaminianas das teses foi através da edição chilena de Lom, a qual me proporcionou sinais de identificação particulares com que eu conseguia me situar. Eu falo isso porque quando eu cheguei no Brasil e comecei a ler as teses de Benjamin, da edição brasileira das Obras Escolhidas, com tradução de Sérgio Paulo Juanet, eu não achei mais esses sinais com os quais eu tinha me conectado com o Benjamin. Nessa edição, por exemplo, eu não consegui mais a ideia de chance messiânica, nem a ideia da revolução como freio da locomotora do progresso, nem aquela passagem em que Benjamin diz, com beleza poética, que na representação da sociedade sem classes, Marx ha secularizado a representação do tempo messiânico. Todos esses sinais com os quais eu andei as trilhas que Ben-Said abria para iluminar uma perspectiva espectral e messiânica do acontecimento, não estavam nessa edição brasileira. E eu confesso que eu me senti perdida. Só agora eu sei que esses sinais se encontram nos rascunhos posteriores escritos por Benjamin e que não foram contemplados no corpo conhecido sob o rótulo de tese sobre o conceito de história, mas que aparecem na edição crítica de Lom. É nesses rascunhos onde eu encontro as pegadas para seguir as trilhas que me levam a pensar o acontecimento como escritura do tempo, e é por isso que daqui para frente eu tomarei essa edição como referência. Nessa edição crítica, há um capítulo intitulado Apuntes sobre o conceito de história, no qual compilam-se anotações e versões não publicadas que foram escritas por Benjamin a propósito das teses. Então, esse vai ser meu marco referencial.
nas teses 5, 6 e 7 sobre a história, Benjamin chama a atenção sobre o caráter fugitivo do passado. Para ele, o passado dos vencidos torna-se cognoscível na fugacidade de um lampejo, ou seja, na lembrança involuntária e imprevista que brota num instante de perigo. A narrativa hegemônica da história, que herda, prossegue e sustenta a ideologia que eu chamo ideologia do isolamento egoísta, e, com isso, o projeto de extermínio do comum, oculta, pisa, silencia, distorce e apaga a tradição dos oprimidos. Nessa narrativa, que se impõe como verdadeira, consolida-se a continuidade de um projeto histórico que se sustenta na barbárie. Apagada dessa narrativa, a verdadeira imagem do passado dos oprimidos não se articula na compilação detalhada de fatos sob a narrativa contínua da história, mas que emerge como um lampejo, iluminando e tornando audíveis os silêncios e apagamentos que excedem, pairam e transbordam os fatos, registros e arquivos consolidados pelo patrimônio cultural da classe dominante. No capítulo Problema da Tradição da Edição Chilena, Benjamin diz o seguinte, e compartilho com vocês a citação. La historia, en sentido estricto, es, pues, una imagen surgida de la remembranza involuntaria. Una remembranza que le sobreviene súbitamente al sujeto de la historia en el instante de peligro. Las atribuciones del historiador dependen de su conciencia agudizada de la crisis en que ha caído, en cada caso, el sujeto de la historia. Este sujeto no es de ninguna manera un sujeto trascendental, sino la clase oprimida que lucha en su situación más expuesta. Solo para ella, y únicamente para ella, hay conocimiento histórico en el instante histórico. Al recuerdo involuntario no se le presenta jamás un decurso, sino solamente una imagen. Ou seja, e cito, fecho aspas, ou seja, a intempestividade de um acontecimento. E esse instante de perigo ainda traz consigo sua chance revolucionária. Umas páginas antes dessa mesma edição, no capítulo Apuntes sobre o conceito de história, há uma versão intitulada 17A, na qual Benjamin revela a dimensão singular e acontecimental do presente em que ele é costurado ao espectro da chance revolucionária, não como realização objetiva do espírito ou como resultado inevitável da marcha do tempo histórico, mas como chance de uma solução inteiramente nova frente a uma tarefa inteiramente nova. Assim, fecho aspas, perante o domínio avassalador e destrutor da história dos vencedores, Benjamin convoca uma espectralidade que, sem ser previsível nem estar presente, acompanha o presente enquanto possibilidade revolucionária. Na ênfase num presente assombrado pelo espectro da chance, Benjamin infesta de política o tempo histórico e faz o presente virar encruza na qual coincidem a ação política dos oprimidos e a irrupção imprevista de um passado interditado pelos dominadores. Assim, y abro aspas, la sociedad sin clases no es la meta final del progreso en la historia, sino su interrupción tantas veces fallida y por fin llevada a efecto. Fecho aspas. O espectro comunista como acontecimento que está à espreita nas sombras, explode, se esconde, quebra, interrompe. Com outras palavras, Benjamin expõe na tese 17 essa ideia do presente como assombrado pela chance messiânica. Eu me refiro a essa versão da tese 17. Aqui, o tempo messiânico é reconhecido pelo pensamento do materialista histórico como uma estrutura monadológica na qual, no gesto de escovar a história contra pelo, o materialista fica detido no presente de um passado pleno de forças, tensionamentos e disputas, e onde a oportunidade revolucionária aparece à espreita. E cito Benjamin de novo. Quando um pensamento para bruscamente numa configuração saturada de tensões, ele lhes comunica um choque,
através do qual essa configuração se cristaliza enquanto mônada. O materialista histórico só se aproxima de um objeto histórico quando o confronta enquanto mônada. Nessa estrutura, ele reconhece o sinal de uma imobilização messiânica dos acontecimentos, ou, dito de outro modo, de uma oportunidade revolucionária de lutar por um passado oprimido. Ainda sobre a espectralidade, Benjamin aponta para a definição de uma possível estrutura espectral do acontecimento que se ampara na força messiânica dos oprimidos e silenciados pela história. E abro aspas. El materialista histórico, que reconoce la estructura de la historia, impulsa a su manera una especie de análisis espectral. Tal como el físico determina en el espectro solar el ultravioleta, así determina aquel una fuerza mesiánica en la historia. Quien quisiera saber en qué condición se encuentra la humanidad redimida, a qué condiciones está sometido el arribo de esta condición y cuándo se puede contar con él, plantea preguntas por las cuales no hay respuesta. No mayormente podría averiguar el color que tienen los rayos ultravioletas. E fecho aspas. Iluminar a força messiânica na história significa, pois, atentar e seguir os rastros difusos do passado, traçando trilhas difusas nessa difusão. Dito de outra forma, percorrer e escovar a contrapelo a estrutura da história para iluminar o passado que ela apaga. Convida a explorar e atentar para aquilo que só se revela espectralmente numa análise espectral. Imagino que uma análise dessa natureza deve ser algo assim como a experiência de uma conjuração que acontece quando o materialista histórico invoca e convoca, aberto ao espanto, as forças ancestrais que o acompanham e acompanham seu passado. Assim, a determinação de uma possível estrutura espectral situada nesse registro difuso e secreto e jogada nos caminhos da conjuração abraça o espanto no trânsito filosófico. Como bem aponta Rafael Haddocke Lobo, nos Fantasmas da Colônia, trata-se de um conjuro que chama a emergência dos espectros não para exorcizá-los, mas para incorporá-los, pois, e abro aspas, a conjuração é também uma espécie de encantamento mágico no qual se pretende evocar, invocar, convocar um feitiço ou um espírito. E fecho aspas. Há pouco, eu falando em espectros, né? Eu fui surpreendida por um clipe de YouTube que apresenta ritmos de tambor oriundos do povo de Turiamo e que, no percurso da música, apresenta o seguinte texto. E vou citar o texto. O território de Turiamo está localizado no município Costas de Oro, no estado do Aragua, Venezuela. Em março de 1957, por causa de diversos interesses políticos, seus habitantes foram despojados, tornando-se, a partir desse momento, uma base militar. Depois do despejo, a maioria dos habitantes de Turiamo se deslocaram para Maracay, especificamente nos bairros 23 de Janeiro, El Recurso e La Coromoto, levando consigo seus costumes e tradições com o predomínio do culto a São João Bautista. Fecho aspas. Numa baía de águas profundas, localizada no litoral do estado do Aragua, na região centro-ocidental no norte da Venezuela, encontra-se a antiga base naval de Turiamo, no mesmo território onde funcionou, desde o século XVIII até 1957, uma fazenda de cacau, e o mesmo território também para onde levaram a Hugo Chávez quando ele foi sequestrado no golpe de Estado de 11 de abril de 2002. Foi ali, nesse canto da costa centro-ocidental da Venezuela, onde Chávez escreveu a famosa carta em que avisou para o povo venezuelano que ele não tinha renunciado ao seu mandato. E abro aspas para citar o Chávez. Não tenho renunciado ao poder legítimo que o povo me otorgou. Fecho aspas. Em 21 de março de 1957, funcionários policiais e militares do regime da ditadura de Marcos Pérez Jiménez na Venezuela chegaram na comunidade de Turiamo e, sem diálogo nem negociação, executaram o desterro que anunciaram para os moradores poucos dias antes.
Sob o argumento de se tratar de um território de interesse estratégico, o regime de Pérez Jiménez expulsou a cada um dos moradores e moradoras de Turiamo, interrompendo, abrupta e violentamente, o assentamento territorial de uma corrente histórica de mais de 400 anos. Exiliados da sua terra e com o pouco dinheiro com o qual o governo tinha pagado pelas terras, os moradores de Turiamo acabaram migrando para as cidades de Ocumare de la Costa e Maracay. Contam os avós que a história colonial de Turiamo, cujos habitantes originários eram de comunidades indígenas de origem caribe e arahuaco, se remonta ao século XVI. Mas foi em janeiro de 1804, nas terras de um tal Conde Tovar, quando fundou a cidade de São Miguel de Turiamo, conformada, sobretudo, pelos colonizadores espanhóis e pelos negros escravizados, pois, segundo eles contam, os indígenas acabaram se deslocando e escondendo para dentro da serra. Num documentário sobre esse povo, o pesquisador e descendente turiamero Enrique Arrieta fala das lutas de resistência que fazem parte da corrente histórica e ancestral do povo de Turiamo. Através da leitura do trecho de uma carta escrita na época, lembra de uma rebelião impulsionada pelos escravizados negros acontecida no ano 1840, e vou citar ele. Acabou-me de informar o mordomo da fazenda São Nicolás, pertencente ao senhor Martim Tovar, que, tendo capturado um criado na Praia da Mar, com o propósito de puni-lo por causa de várias esperas que tinha feito, e sendo levado em custódia e a laço pelo próprio mandador dessas fazendas, aconteceu que saíram ao encontro, no percurso que vai da praia até a casa, todos os escravizados, machos e algumas fêmeas da fazenda mencionada, com armas nas mãos e com o objetivo de liberar o criado preso, como efetivamente conseguiram, ferindo, para conseguir seu propósito, o mencionado mandador com um facão na frente, e ao mesmo tempo também eu fui informado da fuga de todos os envolvidos no evento, sem se conhecer o paradouro deles. Fecho aspas. De forma imprevisível e suspeita, os escravizados transbordaram, passaram por cima do terror escravista e, juntos e amparados pela força vulcânica dos seus ancestrais bantu, se rebelaram, resgataram seu irmão escravizado e fugiram para o mato. Na memória de Turiamo, o acontecimento irrompe e violenta as engrenagens do poder colonial e nos fala de outras impossibilidades que, por sinal, são produzidas e produzem o comum. Os escravizados e escravizadas mencionados naquela carta disponibilizaram seus corpos não para o regime de produção escravocrata, mas para a produção do acontecimento em que o comum se firmou, pois rebelaram-se para liberar a um dos seus, assim como aconteceu nos morros que desceram na Venezuela em 13 de abril de 2002 para interromper o golpe de Estado. Com essa mesma força, o povo de Turiamo, sem chão, sem conuco e sem teto, fez da ferida irresolúvel e dolorosa do seu desterro uma fenda para criar novos assentos e caminhos de reexistência. Assim, os diablos dançantes e San Juan se tornaram um momento de encontro espectral em que ancestrais a cada ano são convocados. Conta Daniel Ben Said que no trânsito de Marx pelo subúrbio de Saint-Antoine, em Paris, na época do seu exílio na França, entre 1843 e 1845, ele foi surpreendido pela aparição prática, concreta e material do comunismo enquanto movimento real. A surpresa parece registrada num trecho do terceiro dos manuscritos, e abro aspas. Quando os artesãos comunistas se unem, vale para eles, antes de mais nada, como finalidade a doutrina, propaganda, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles se apropriam dessa maneira de uma nova carência, a carência de sociedade, e o que aparece como meio tornou-se fim. Esse movimento prático pode se intuir nos seus mais brilhantes resultados quando se vê operários socialistas franceses reunidos. Nessas circunstâncias, fumar, beber, comer, não existe mais como meios de união ou como meios que unem.
A sociedade, a associação, o entretenimento, que novamente tem a sociedade como fim, basta a eles. A fraternidade dos homens não é uma frase, mas sim verdade para eles. E fecho aspas. Note-se aqui que a manifestação prática do espectro comunista, enquanto movimento real, não consiste na consecução e concretização universal da sociedade comunista, que implica a socialização dos meios de produção social e a abolição do Estado, mas, sobretudo, a manifestação orgânica e plena da vida quando produzida em comum, e que se manifesta no ato coletivo de comer, beber, se divertir. Ainda, essa manifestação orgânica, chamada por Marx de fraternidade, não é apenas uma frase, mas uma verdade prática, para falar nos próprios termos dele. Esses momentos de socialização e de produção orgânica da vida em comum, plenos de emoções, desejos, alegrias, companhia, furam, transbordam e excedem a estrutura social e afetiva da ideologia do isolamento egoísta. Nesses momentos, o espectro fraternal vira corpo e verdade prática e se encarna na disponibilidade transitória dessas vidas exploradas, discriminadas e oprimidas que, em comunhão, a produzem quanto a tomam em empréstimo para existirem. Trata-se da emergência intempestiva e imprevista do acontecimento enquanto a manifestação sempre singular de um novo campo de possíveis. Nesse momento de produção fraterna e poética, ao qual eu me arrisco em chamar de produção do e no comum, o acontecimento irrompe e contamina, com toda a força do passado ancestral, a engrenagem dos relógios e das estruturas estabelecidas. Numa conversa por WhatsApp que eu tive com um amigo na Venezuela, sobre o 13 de abril, ele insistia muito na ideia de que esse transbordamento imprevisto do povo nas favelas que impediu a consolidação do golpe de Estado não foi apenas espontâneo. Para ele, essa irrupção massiva tinha por trás toda uma corrente de lutas, práticas e ações invisíveis que foram as que aportaram os nutrientes com os quais a população saiu para as ruas, determinada a defender seus iguais, os quais estavam sendo perseguidos, presos e até linchados pelas forças do golpe de Estado. E abro aspas para citar o meu amigo. No 11 de abril, se materializa o golpe de Estado, fascista como tal, fala ele. Mas, daqueles encontros de organização comunitária, tinha ficado uma semente de luta nas comunidades. E, nesse dia, muitas pessoas assumiram a liderança. Eram pessoas comuns, donas de casa, jovens, com alguma experiência política, e que se identificavam com seus pares. Basicamente, se tratava de um assunto de reconhecimento. Aqui, a comunidade e o povo se reconheciam a si mesmos, pois a linguagem com que se falava era a linguagem comum, a das pessoas comuns. Acho que essa foi uma das coisas que contribuiu com que as pessoas saíssem para a rua nos dias 12 e 13 de abril. Cada ação realizada, cada encontro, cada momento tem servido para a maturidade do povo das comunidades. É por isso que, numa situação de crise, você lembra de tudo o que você falou, você lembra de tudo o que você vivenciou, tudo o que você comeu, e se ainda querem mexer com os seus iguais, com aquele que estava junto com você, você o defende. Isso é importante. Por isso, nós não podemos falar apenas em 12 e 13 de abril, que com efeito foi uma expressão massiva do povo que foi a pé, que caminhou e se deslocou. Isso é um fato, isso aconteceu. Mas isso não significa que tenha sido apenas espontâneo. Havia uma semente que estava se inoculando e cultivando nas lutas concretas do povo e de muitas pessoas invisíveis que acompanharam o processo. Pessoas comuns. E fecho aspas. Nessas palavras, meu amigo ressalta o que está além e aquém daquela erupção imprevista e impossível da população das favelas e dos setores populares que freou, graças a Deus, a consolidação de um golpe de Estado que tinha como propósito abolir o pacto social estabelecido da democracia participativa. E esse além,
que fica invisível tanto na superfície da estrutura quanto na espontaneidade com a qual esse acontecimento é qualificado, consiste nessa tradição de práticas orgânicas de luta e de produção do e no comum, que as comunidades das favelas tomaram emprestada e produziram como força própria. Fico pensando em que o acontecimento, enquanto códice do tempo, configura-se como a singularidade que produz e se produz num entremeado de forças, lutas, pulsões e disputas num tempo espectral saturado de agoras, que leva em suas encruzas para cenários em que o presente por vir é invocado, convocado, e onde os fantasmas do passado reinsurgem, concorrem, persistem e se manifestam, enveredando e transitando entre os corpos que se disponibilizam para a produção orgânica do comum. Na paisagem escura, em que a estrutura do isolamento egoísta se impõe globalmente e nos torna cúmplices e testemunhas do extermínio do povo palestino, lampejos perturbam o céu cinza e nos surpreendem com o riso irredento do espectro do comum. Mobilizada não apenas pelo interesse individual, mas por um sentimento de urgência solidária ancorado na produção da vida em comum, com o outro, com nós outros, uma flotilha atravessa o Mediterrâneo. Pequeninha, sem o poder militar, econômico e político das potências e dos estados no mundo, a flotilha global Sumude avança até Gaza com o sopro ancestral que anima as velas dos seus barcos. Assediados e atacados pelos drones do terror sionista, os tripulantes não recuam e reanimam esperanças que se atiçam e espalham pelo mundo com a força de antigas tradições de luta. Multidões ocupam ruas e praças, chamam a greves, paralisam regiões. Trabalhadores lembram do seu poder anestesiado e os dispõem para frear o que a política global não faz. Perante a hegemonia da estrutura social e afetiva do isolamento egoísta, que nos aprisiona e reclui em telas de solidão, de medo e de desesperanças, forças ancestrais do comum emergem espectrais e reanimam em nós a pulsão que nos firma na vida, por nós outros, pelos nossos mortos e também, é claro, pelos nossos descendentes que ainda não estão conosco. E gostaria de fechar com isso aqui. Hola México, soy Alma Abel, soy de Palestina, alto el genocidio. ¡Viva Palestina! ¡Palestina! Vamos a recibir con un abrazo. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Gobierno del mundo, porque lo que está ocurriendo es horrible y no puede seguir ocurriendo. Y con cualquier cosa, hasta un mensaje, todo lo que puedan hacer, colabora con esa presión, con ejercer esa presión, porque lamentablemente nuestros gobiernos se mueven bajo presión y hay que presionar y no parar esa presión. Hay que continuar hasta que se detenga el genocidio, hasta que detengan todas estas masacres. Es horrible lo que está pasando, lo que está ocurriendo. No puedo creer que haya gente en este tiempo, en el 2025, que esté justificando esto. No lo puedo entender. Así que nosotros acá y toda la gente, todo el mundo que pueda, sin bajarle, a ejercer esa presión para que tumben ese bombardeo, para que puedan abrir las puertas, para que tengan alimento la gente, que no se muera de hambre. Están matándolo
de hambre a la misma vez que los bombardean. ¿En qué mundo eso está bien? No hay que saber nada de historia, no hay que tener un contexto. Solo con ver lo que está pasando es obvio que está mal. Así que todos, y les pido a todos, no importa si son de donde sea, esto ya trasciende la política, la religión, a todo el mundo que ejerza presión para que paren el genocidio en Gaza.